Olá, boa tarde. Estão bons? Boa tarde, como está, professor? Tudo Olá, bem? boa tarde, como Olá. estão? Olhem, desculpem lá o Olá, boa atraso. tarde. Boa tarde. Não É, faz mal. esta semana tenho andado com muita coisa e muito cansado, mas pronto, eu queria-vos preparar também a aula como deve ser. Ah, Primeiro que tudo, nós hoje vamos dar o último capítulo das virtudes tradicionais da China, que é muito importante. Tem muito a ver com aquele lado da educação e do ensino confucionista na China, os valores do ensino e da educação, que são muito importantes, como vocês se lembram, e que estão na base das 5 virtudes, que também se complementam com os valores inerentes à educação e ao ensino na China, porque um conduz ao outro. Uh, Pronto, vamos dar este capítulo e depois vamos passar logo então uh, para a parte referente à literatura clássica, à literatura e poesia clássica da China. Olha, antes do mais, espero que vocês tenham tido todos uma boa semana. Estão todos bem? Está tudo bem? Está tudo bem? Temos que estar, não é? Já Obrigado. não nos podemos ficar com nada. Portanto, vamos hoje continuar a dar a literatura e poesia clássica da China. Vocês lembram-se, na última aula nós demos já a poesia da dinastia Tang, que eu vou tentar colocar entre hoje e amanhã em PowerPoint e enviar-vos, está bem? Porque vai complementar isto tudo que nós vamos dar hoje. Hoje ainda vamos dar o livro das odes, o Shurjian, compilado por Confúcio, a quem é atribuída a compilação desta obra. Vamos dar as Chu Tzu, ou Tser, que são as odes ou canções do reino de Chu. Também acabam por ser compiladas durante a dinastia Han. E depois as odes ou as canções Yuefu, da dinastia Han. Também são muito importantes, está bem? Eu depois também vou-vos ler, embora sem PowerPoint, algumas partes da poesia das odes da dinastia Song, ópera da dinastia Yuan, que é a dinastia Mongol, e para a semana falamos dos romances da dinastia Ming e da dinastia Qing, porque é muito complexo. Eu quero dar isso à parte com calma, está bem? Porque são, na opinião de muitos letrados e escritores atuais, tanto do lado chinês como do lado estrangeiro, por assim dizer, não chinês, aquilo que é considerado como romance, como novela no Ocidente, só surge na China a partir da dinastia Ming e Qing. Tudo aquilo que nós vamos dar até lá, toda a produção em prosa da China remete para as crónicas e para a história, ela própria. Para as crónicas e para os livros de história, para a história do Sima Qian, que é o Heródoto chinês, por assim dizer, e a poesia e as canções e o cancioneiro popular. Eu chamo-lhe baladas populares, para nós portugueses é cancioneiro popular, mas pronto. Eu gostava que vocês tivessem esta noção. É evidente que há prosa, há tentativas de escrever romance, mas de uma forma muito simples. Não sei se me percebem. Aliás, aquilo que é considerado a fênix uh, da literatura clássica chinesa no que se refere às novelas e aos romances é O Sonho do Pavilhão Vermelho. Não sei se já ouviram falar. Dream of a Red Pavilion. É de uma complexidade tal que mesmo os chineses eles têm que ser muito cultos e têm que estudar muito, têm mesmo que estudar literatura para entenderem a profundidade e a complexidade dessa obra, que é uma obra da dinastia Ming. Portanto, não se esqueçam, até à dinastia Ming e à dinastia Qing, todas as composições escritas remetem para a história, para livros de história, registros históricos, registros de períodos de guerra, como a Primavera e os Outonos, a Crónica dos Reinos Combatentes, a poesia, todo o cancioneiro popular que vocês hoje vão perceber que tem origem exatamente nas Tsur, ou na Chutsu. Eu no outro dia coloquei um pouco o carro à frente dos Bosídios, porque como sabem eu adoro a poesia da dinastia Tang, mas depois para a semana já, aliás eu vou-vos enviar depois isso tudo em PowerPoint, está bem?
Pronto. Então, vamos começar aqui pelo último capítulo que faltava dar das virtudes tradicionais da China, 中国传统美德, a respeitar os professores e valorizar a educação. 宗师重教. Eu acho que o governo português devia usar este capítulo para introduzir a cultura chinesa aos jovens portugueses, porque seria muito útil. Portanto, na China, aquilo que é considerado a primeira monografia sobre educação é o Registro de Aprendizagem, 学记, que é possivelmente compilado por Sun Tzu, tal filósofo chinês que já estudámos, e trouxe à superfície a ideia de a educação é a principal prioridade. 教学为先. 教学为先. Quem estuda chinês sabe que jiao, o primeiro caractere significa ensinar, xue, aprender, wei, para xian, primeiro, ou início, ok? Vocês estão-me todos a ouvir bem, não estão? Sim, perfeitamente. Ótimo, graças a Deus. Portanto, durante a dinastia Zhou, eu estou sempre a repetir, como sabem, decorreu entre 1046 e 256 a.C., portanto, há cerca de 3.000 anos, o governo, o Estado da dinastia Zhou, que era um Estado muito avançado, cuja subsistência dependia, e existência e organização dependia de uma economia urbana altamente desenvolvida e uma indústria de ferro bastante avançada. Portanto, há cerca de 3.000 anos, durante esta dinastia, o governo criou escolas de diferentes âmbitos e níveis, com base em várias divisões administrativas. Durante o período das primaveras e dos outonos, Chongqiu, Confúcio chegou a administrar escolas particulares na sua cidade natal, sob a premissa de que todos, ricos ou pobres, tinham direito a receber educação. Portanto, estamos aqui novamente a falar daquele que é considerado o aspecto mais revolucionário da intervenção de Confúcio na história chinesa e do mundo como educador e homem criador de princípios de ética e de moral. A principal intervenção dele, aquilo que revoluciona a educação na China, é que Confúcio dizia que todos tinham direito à educação, que ele aceitava todos, ricos ou pobres, nobres ou camponeses, desde que tivessem dinheiro para pagar as propinas. Portanto, cá temos mais uma imagem do Confúcio. A seguir, as virtudes tradicionais da China. Novamente, a respeitar os professores e valorizar a educação. Portanto, devido ao facto de que a educação era tão valorizada na China, os letrados tinham um estatuto social mais elevado e eram respeitados e apreciados pelas outras pessoas. Hoje em dia, não obstante a China estar... eu não gosto de usar esta expressão, deixem-me pensar noutra expressão, estar pejada de novos ricos, à semelhança do que acontece também no nosso país. Na China, pelo menos, os letrados, os intelectuais continuam a ser muito respeitados, independentemente de serem ou não ricos, terem ou não posses. Portanto, os letrados tinham um estatuto social mais elevado e eram respeitados e apreciados pelas outras pessoas. Desde a antiguidade, tanto os nobres como as pessoas comuns, ricos e pobres, faziam todos os esforços para mandar os seus filhos à escola e adquirir conhecimentos. Isso não mudou de forma alguma até aos nossos dias. Independentemente do meio social de onde vem a criança, das posses, dos bens materiais do pai ou da mãe, hoje em dia na China o objetivo principal dos pais é de fazerem tudo para que os filhos possam ter uma boa educação. Portanto, o respeito pela educação determinou o estatuto dos professores na sociedade chinesa. E por essa razão existem muitos ditados populares chineses sobre o respeito aos professores, tais como: devemos respeitar os professores, independentemente do seu estatuto social, sejam eles ricos ou pobres. 宗师不伦，贵先位，desculpem. 贵些穷富. Ou professor por um dia é um pai para uma vida. 一日为师，终身为父.
Portanto, isto são ditados chineses, ainda bastante atuais na China, que acabam por perpetuar a ideia de que o professor, o educador, deve ser respeitado. Tem que ser respeitado. Ok? É essa a tradição chinesa e isso que se mantém até aos nossos dias. Vamos passar ao próximo slide. E durante muito tempo o estatuto de professor foi também valorizado tanto pelo povo como por imperadores. No Templo de Confúcio, em Pequim, muitos imperadores da dinastia Qing, que decorre entre 1644 e 1911, deixaram escritas inscrições para mostrar o seu apreço pelo mestre Confúcio. Na China, a honra prestada aos professores é revelada em todos os aspectos da vida social. O professor é sempre tratado por senhor, Xian, de Xianshan, ou mestre, Shi, de Shifu. E o dia 10 de setembro, Jiu Yue Shi Hao. Peço desculpa. Sim, Jiu Yue Shi Hao é o dia dos professores. Lao Shi Jie. Ok? Pronto. Alguém quer fazer algum comentário? Ou juntar alguma coisa? Boa tarde a todos. Olá. Olá, boa tarde. Não Tá sei bom. se agora de repente fiquei assim, dei-me uma branca. Será que nós também temos dia dos Era professores isso que aqui em eu ia Portugal? perguntar isso. Eu sou professor. Pois é, eu Pois. também. Agora não me lembro muito bem se temos Ai, ou não temos. pois Mas eu eu não acho que me não. lembro. Ninguém sabe, Acho que mas não não, devemos não, ter. não deve ter. Acho que é uma Acho que coisa não. que ainda não faz parte da nossa cultura. É uma pena. É uma pena, tem razão. É pouca valorização dos professores. É Já foram muito valorizados em Portugal. Os professores também tinham um estatuto bastante elevado, mas pronto, agora não. Estou aqui a ver, agora fiz só uma pesquisa na Sim, internet sim, e diga. comemora-se no dia 5 de outubro, olha, o Dia Mundial do Professor. Nós comemoramos, mas A República pelos vistos, pronto, olha, o Dia da Implantação da República é é o o Dia dia dos professores. Mundial do Professor e nós comemoramos, mas não há um Dia Nacional em Portugal do Professor. Porque a data da implantação da República sobrepôs. Pois. Se calhar esse dia do professor foi criado posteriormente. Aliás, há muitos dias que foram criados já só no século XX, se eu não estou enganado, corretos. Hum? Dias que celebram Dia da Criança, talvez, não? Dia da Mulher, Dia dos Animais. Agora também existe o Dia dos Animais, não é? Acho Acho bem. que ainda existe também. Coitadinhos dos peixinhos também têm direito ao seu dia. Pronto, então vamos novamente para o nosso capítulo da literatura e poesia clássica da China e vamos começar pelo Livro das Odes. Escolhi esta bela pintura chinesa, faz-me lembrar uma pintura que eu tinha em casa, de um passarinho a espreitar para baixo. Eles gostam muito de pintar assim os passarinhos em cima dos galhos a olhar para baixo. Portanto, o Livro das Odes, Shijian. Pronto, podemos afirmar que o Livro das Odes, ou o Livro das Canções, é, aliás, em inglês eles traduzem como Book of Songs. Se vocês depois lerem livros em língua inglesa sobre esta matéria, não estranhem. Eu gosto mais de traduzir como Livro das Odes, porque todas as obras portuguesas, aliás, todas as obras sobre a China, nas suas várias vertentes, traduzidas para português, traduzem sempre o Livro das Canções como Livro das Odes. Eu gosto muito desta expressão. Portanto, podemos afirmar que o Livro das Odes é a primeira coletânea de poemas da China, que consiste num total de 305 poemas, embora haja mais, mas pronto, que foram criados, não é que forma, que foram criados ao longo de cerca de 500 anos, que corresponde a um período que decorre entre a parte inicial da dinastia Zhou do Ocidente e os meados do período das primaveras e dos outonos. Portanto, sensivelmente entre 1046 a.C., que é quando se dá a queda da dinastia anterior do Shang, e 771 a.C. Foram nomeados, isto é muito importante e mais uma vez faz-nos ter a noção de que já num período tão antigo, já desde cedo, que o Estado chinês se preocupava com a poesia, com as suas produções escritas.
Portanto, foram nomeados especialmente oficiais do Estado com a única função de colecionar poemas entre o povo. Talvez aqui neste aspecto esteja também a razão pela qual o cancioneiro popular está na base do surgimento, do nascimento da poesia clássica chinesa a partir da dinastia Han com a Tzu, ou com o Chu Tzu, de poesia, ou letras, por assim dizer, palavras da dinastia do Estado Chu. Portanto, as baladas populares, o cancioneiro popular, foi muito importante. Aliás, é o próprio cancioneiro popular chinês que permite a existência da poesia clássica chinesa. Portanto, existia também uma regra, imaginem. Aliás, desculpem, estes oficiais não só colecionavam os poemas entre o povo, como também existia uma regra que exigia que os oficiais de Estado compusessem poemas para oferecer ao imperador. Eu, quando estou a falar em oficiais de Estado, estou a falar daquele ideal confucionista do oficial de Estado, do Junzi, que mais tarde ficaram conhecidos como mandarins, não é? Quanzhen. Eram pessoas que, acima de tudo, eram muito cultas. Eles reuniam sempre numa pessoa só várias capacidades. Eram poetas, eram filósofos, eram políticos, alguns deles estrategas, e todos eles compunham mal ou bem, mais ou menos, poesia. E eu posso estar enganado porque é tanta coisa, mas presumo que às vezes o melhor presente que um oficial de Estado, um mandarim, podia oferecer a um imperador era um poema. Porque um poema é etéreo como o ar, é escrito, mas percebem o que eu quero dizer, correto? E então não era visto como algo material que tinha sido necessário recorrer ao dinheiro, percebem? Portanto, diga? Sim, sim. É um conceito bonito, não é? Portanto, havia esta tendência de se oferecer um poema. Era bem visto porque também o imperador sabia, melhor do que ninguém, porque era o imperador da China, que de acordo com a tradição da sua civilização, do seu Estado, os oficiais de Estado tinham que, acima de tudo, ser homens cultos, letrados, correto? E hoje em dia espera-se ainda isso de um político na China. Eles são pessoas, na maior parte dos casos, bastante cultas. Mao Tse-tung era muito culto. Ele escrevia poesia. Atenção, que ele escreveu poesia e tem muitos poemas do período da Longa Marcha, que eu depois hei de vos apresentar alguns. No final do curso, lembrem-me, está bem? Ele era um poeta nato, para além de um político e de um filósofo, era um poeta, lá está. Esta característica do homem culto, do líder culto, mantém-se viva na China, não foi uma coisa que se perdeu. Portanto, esta antologia emergiu após uma compilação posterior. De acordo com os registros históricos, todos os poemas do Livro das Odes eram composições líricas dos tempos antigos que podiam ser representadas a cantar. E agora eu queria chamar a atenção para outro aspecto. Isto vai ser falado durante o início da ópera clássica chinesa, durante a dinastia Yuan, que nós vamos falar disso ainda hoje. Mais uma vez eu refiro o cancioneiro popular, à semelhança de qualquer outra civilização, não sei se concordam comigo, está sempre na base da poesia e da ópera, e até da própria música clássica, o lirismo, aquilo que é escrito pelo povo, dito, falado, numa primeira fase e depois escrito. Creio eu, não sei se vocês concordam, acaba por ser a base de muita da produção artística a nível musical e de prosa, qualquer estado ou civilização. Sim, sem dúvida. Há quem afirme que a poesia, de facto, molda o ser humano de corpo e de alma, não é? Os moldes. Eu acho que deviam haver centros de reeducação do povo através da poesia. Uma ideia, uma boa ideia. Não é? Porque, pronto, eu gostava que vocês comentassem, se quiserem,
este ponto muito interessante para mim também, que eu referi, que o líder culto, ou esperar-se que um líder seja também um homem culto, mantém-se até aos dias de hoje. Que não deixa também de ser um transversal ao Ocidente e a qualquer outro país, correto? O nosso Presidente da República, por exemplo, é um homem culto. Percebem o que eu quero dizer, correto? Portanto, alguém quer comentar este... Diga? Sim, sim, é muito Sim, é importante. verdade, não é? E É, professor universitário sim. e- Uh, enfim. portanto, eu acho que é importante, é muito importante um líder também ser um homem culto, correto? Ainda por cima para um país com a dimensão da China. Não só a dimensão Claro. geográfica e Claro, com política e certeza. económica e militar, mas também histórica. É uma vastidão que recua 5.000 anos antes do nascimento de Cristo. Pronto. A seguir, vamos continuar. Já temos aqui uma imagem de duas senhoras aristocratas a pescarem. Portanto, no seu e uma a tocar flauta e a outra a pescar. Exato. Não, não está nada a pescar, que barbaridade. Está a tocar arhu, o violino Arru, chinês, aquele, pois, parecia, aquele sim. Quero. é, arhu. Eu já estava a achar assim um bocado estranho, Não, senhoras isto A aristocratas pescar. a isto é pescar. da hora Pois. avançada. Isto é da hora avançada e está cansado. Uma está a tocar tito, flauta, e a outra está a tocar arhu, que é o É o instrumento chinês. violino de duas cordas. Eu Pois. gosto muito, tem um som. É É tão lindo, lindo. simples e tem um som tão cristalino e puro. Que Arhu, giro. não é? Na internet, de vez em... Portanto, se nós procurarmos, tem músicas lindíssimas tocadas Pois só tem. com esse instrumento. A Margarida deve ter ouvido, como passou aquele tempo na China, Sim, eu tenho o um. Butterfly Love. Ai, tem um ótimo. Tenho um, sim, É, sim. Que aquela não sei. parte em baixo é feita com pele de cobra, não é? É o mais Não conheço, Não é por tradicional. acaso. artesanal mesmo, mas é mesmo artesanal. Foi comprado na rua, Pois, acho eu. na rua. Na rua, sim, sim. Mas já Mas tem um ouviu, som. é, Ai, de Butterfly Lovers. Lovers, tocado em arco, é muito Sim, sim, bonito, sim. não Muito é? bonito, muito bonito. É muito bonito. Portanto, no seu início, o livro das Odes era conhecido também como os 300 poemas Shizambai. Confúcio utilizou-as como um livro de texto para ensinar aos seus discípulos e foi rebatizado como o livro das Odes após a dinastia Han. Está bem? Eu só quero que vocês tenham sempre na ideia que tanto se pode dizer livro das Odes como livro das canções. Ambas estão corretas. Tanto que em inglês, eu presumo que eles traduzem sempre como Book of Songs. O livro das Odes possui um conteúdo rico, como é evidente. Muitas das suas obras descrevem uma figura genuína da sociedade da época. hum. Entre elas, muitas dessas histórias eram dedicadas ao amor e ao casamento entre os jovens. Para além disso, alguns poemas retratavam também, porque nem tudo era rosas, à semelhança da sociedade de qualquer estado ou civilização, também retratavam a vida difícil da classe baixa. Outros ainda refletiam a resistência do público, em geral, à opressão e o desejo de liberdade e felicidade. Outros ainda denunciavam a guerra e o sofrimento por ela causado. Ok? Estes temas acabam por caracterizar, se não, recordam-se da última aula, a poesia realista de Tu Fu, que é o grande poeta, um dos dois grandes poetas da dinastia Tang, cerca de um milénio mais tarde. Portanto, nós tínhamos o Li Pai, que era o poeta romântico por excelência, que bebia muito, especialmente nas noites de luar era um perigo, porque depois andava a perseguir a imagem da lua nos lagos. Assim, Parece que contaste, quer dizer, eu vi isso no outro dia na internet que talvez tenha sido assim que ele tenha morrido, porque estava pensa-se que bêbado no sim. bar, que viu É, a lua espelhada no lago, pensou que tinha exato. caído e foi tentar levantá-la e ficou. Não sei É se é verdade, verdade, não é? é muito bonito, porque ele até tem um poema que ele descreve a paixão que ele tinha pela lua quando era pequenino, porque imaginava que a lua era um disco de prata, um prato de prata. Eu depois também lembrei-me para vos recitar esse poema um dia. Mas pronto, isso é interessante o que a Margarida referiu, porque na China há dois grandes poetas, aliás, são os dois grandes poetas por excelência da China, o Zhu Yuan, que é o poeta que está na origem do Festival dos Barcos Dragão, hoje ainda vamos falar disso e dele também, e o Li Pai, e ambos acabam por ter mortes
relacionadas com a água. Um suicida-se, o outro morre por acidente porque eventualmente estava embriagado. Portanto, eu costumo dizer na brincadeira, embora não tenha piada nenhuma, que são as duas mortes aquáticas dos dois maiores poetas da China, o Qu Yuan e o Li Pai. E eles bebiam aquele vinho de arroz muito forte. Aliás, eles atingiam graus de abstração à semelhança do que os escritores românticos da Europa conseguiam através do absinto, correto? O Balzac, não sei se é verdade, presumo que bebia absinto, correto? Não sei se isso será verdade, se Conta que não. sim. E o Baudelaire e todos os outros Uhum. românticos, enfim. Vamos continuar. E a seguir temos aqui mais um passarinho. Ah, não, agora é uma borboleta. É uma borboleta. É uma borboleta. Os poemas no Livro das Odes consistem principalmente em versos de 4 caracteres. Estes poemas eram originais na forma como foram redigidos, com um ritmo harmonioso, um estilo conciso e que eram agradáveis de ler. Como exemplo, ela está além a colher a videira, um dia sem a ver são como 3 outonos. Este poema foi escolhido porque, também nas obras que eu consultei, porque está na origem de um famoso idioma chinês que eu gosto muito, que é Yi Pu Jian, Zhuge Sanjiu. Um dia sem a ver, ou sem o ver, conforme quem estiver a falar, são como 3 outonos. Ou seja, isto pode-se aplicar inclusive aos nossos pais, aos nossos melhores amigos, aos nossos irmãos, que é expressar que um dia sem ver uma pessoa de quem nós gostamos profundamente, que nós amamos profundamente, custa a passar como se fossem 3 outonos. Portanto, ela está além a colher a videira, um dia sem a ver são como 3 outonos. Eu à frente refiro que o nosso grande poeta épico, Luís Vaz de Camões, gostaria de ter vivido nesta época. Ele teria com certeza sentido uma grande plenitude se tivesse conhecido todos estes poetas chineses. Portanto, este poema intitulado Colhendo a Videira expressa a fixação amorosa de um homem jovem pelo seu amor. O teor do poema fala de uma rapariga que foi colher a videira e que não foi vista durante um dia inteiro pelo jovem rapaz. Então o famoso idioma chinês Yi Zhi Pu Jian, Zhuge Sanjiu, que significa que um dia sem haver são como 3 outonos. Portanto, este idioma teve origem neste poema. A seguir temos aqui então uma imagem que eu gosto muito, típica da dinastia Zhou. É um imperador com o seu séquito. O Livro das Odes não só foi uma valiosa fonte de consulta para estudar a sociedade antiga da dinastia Zhou, mas também foi a raiz da origem da poesia chinesa. Cá está. Na realidade, teve um grande impacto no desenvolvimento da poesia nas épocas posteriores, no que diz respeito às suas, não é das suas, às suas realizações ideológicas e artísticas, ou às suas conquistas, como quiserem, ideológicas e artísticas. Voltando aqui atrás, quando eu refiro que eram poemas que principalmente consistiam em versos de 4 caracteres, queria relembrar-vos depois o poema típico da poesia clássica da dinastia Tang. São normalmente 4 versos com 5 caracteres cada um, como aquele poema muito famoso do Li Pai, talvez o poema mais famoso de toda a China, Chuang Qian Ming Yue Guang, Yi Shi Ti Shang Shuang, Ju Tou Wang Ming Yue, Ti Tou Si Gu Xiang, que é um poema que fala da saudade. Eles também sentem muitas saudades. Ou seja, em frente à minha cama, aos raios de luar, será aí estagiada, projetada no chão do meu quarto. Levanto a cabeça e contemplo o luar, baixo a cabeça e com saudades penso na minha terra natal. Eu acho que este poema também descreve a saudade à portuguesa de uma forma muito explícita. Semelhante. Não é? É. Eu acho que os chineses, em alguns aspectos, pelo menos aquilo que nos é dado a perceber na poesia clássica chinesa, em relação à saudade, eles são muito parecidos connosco. Eles também sentem uma melancolia muito grande, que é aquilo que nos define melhor. Eu tinha um grande amigo em Macau, a mulher era suíça e estava sempre a dizer que ele de vez em quando fazia la petite dépression portuguesa, que era a nossa melancolia.
Eu acho que sim, eu acho que os povos que vivem próximo ao mar, e estou a pensar, por exemplo, os portugueses ou nas ilhas, os arquipélagos, Sim, sim, há, há um pouco essa melancolia que olha para o horizonte, é será que há verdade. terra? E agora a Sim. China, sendo um país tão grande, mesmo nesta altura, não é? Aham. Um território enorme, se calhar é um pouco aquilo que os irlandeses falam, a presença, the presence of fog, quer dizer, o nevoeiro. O nevoeiro Sim, deve sim, 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 está muito bem enaltecer visto. Sim, essa sim. melancolia, não é? E é uma componente meteorológica muito importante, não só na produção de pintura clássica na China, como da poesia. O Uhum. nevoeiro, as brumas. Vocês, se um dia estudarem profundamente a pintura tradicional chinesa, no que diz respeito às paisagens e à poesia, muitas vezes a imagem pretende mesmo retratar aquilo que nos faz sentir o Pois, nevoeiro e as o brumas e nevoeiro. as névoas. Isso é Uhum. muito oportuno porque isso é verdade. Portanto, O próprio, desculpa. diga, diga, O próprio nevoeiro também pode ser visto muito de uma forma mística. e E, profética. Bem, não é? Exato. E agora não me lembro do nome daquele filme, não sei, As é brumas que de tem, Avalon. ah, não, chinês, que é uma Sim. das 5 montanhas sagradas, Aham. e a pessoa atira-se para o meio do nevoeiro. Ah, Como é o que se Crouching chama? Tiger, Hidden Dragon. sim, 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 é esse, exatamente. agora não me lembrava. O Como é que tigre isso e o está traduzido para dragão. É português? O isso, Tigre e o Dragão, é isso. Tigre e o Dragão, o Tigre e o Dragão, é isso. É, E portanto existia é essa verdade. a Lá está, sensação lá de está. ir para o E, vazio, é, não é? E Ou mesmo para o durante outro lado. aquele bailado de artes marciais no meio dos bambus, também há por Sim. ali no início umas brumas e umas névoas. É muito importante os chineses e os japoneses e até os coreanos, Uhum. eles são muito dados a esse sentimento que vocês oportunamente referiram, de uma certa melancolia e uma certa abstração relacionados com essa questão das brumas e das névoas e do nevoeiro, porque isso cria no espírito humano, convida-nos a refletir, a ficar mais calmos, correto? Uhum. A entrar num mundo, digamos, mais com uma dimensão maior Pois, do entendimento e de sentir as coisas, por assim dizer. é como se fosse um portal, quando Exato, é isso é um mesmo. portal para Exato, outra dimensão, e que exato. nós não sabemos o que se passa do Claro. outro lado, mas há aquele fascínio pelo Uhum. desconhecido. E aí é por isso quer dizer, é assim que eu interpreto mesmo as Não é pinturas verdade. E chinesas, é é verdade. E a nossa cultura portuguesa, a nossa história, tem o mito do nosso rei de Dom Sebastião que há de surgir num dia de nevoeiro, isso diz tudo, exatamente, pois, também, não é? é. Bem, andamos à espera há quantos séculos? 5 séculos já, não? Pronto. Vai, As fico eu. Tzu, ou Tser, também conhecidas por poesia do reino de Chu, que decorre entre 704 e 233 a.C., surgiram após o evento do Livro das Odes. As Chuzhi foram criadas no estado ou reino de Chu, no século IV a.C. Durante o seu processo formativo foram influenciadas pelo cancioneiro popular, lá está, pela música e pela prosa popular do reino de Chu. Como resultado, era caracterizada por um forte sabor regional. Hum? Temos aqui então uma imagem da poesia destas canções de Chu. Como vocês podem reparar, nesta altura ainda não se usava o papel. O papel ainda não estava em uso, foi só a partir da dinastia Han, meados da dinastia Han. O que acontece aqui é que se usavam estas tabuinhas de bambu. Os analectos de Confúcio foram escritos em tábuas de bambu, como toda a produção Uhum. poética e a nível de crónicas de história da China antes do advento do papel. Está bem? Ou então em seda, mas era mais como ornamento do que propriamente como registro escrito. A seguir, as odes de Chu. Portanto, vamos agora falar do tal poeta, Chu Yuan, que viveu entre 340 e 278 a.C. O poeta e herói imortal da China é a figura central por excelência das Chuzi.
Eu costumo dizer que o Zhu Yuan está para a poesia épica chinesa como Luís Vaz de Camões está para a nossa poesia épica, os Lusíadas. Nascido no estado de Chu, Zhu Yuan é considerado como um dos grandes poetas patriotas da China, que é ainda muito estimado e acarinhado pelo povo chinês e pela própria história da China. Zhu Yuan era um ministro, por assim dizer, da baixa nobreza, de uma aristocracia já em decadência, a nível monetário, não era moral. Ele era um homem, acima de tudo, de uma grande verticalidade, inflexível, e que também incorporava as tais 5 virtudes confucionistas, porque respeitava os ritos, a questão da retidão, da palavra, da sinceridade, e isso refletia-se na forma como ele reagia à situação política do seu Estado. Porque a constante preocupação de Zhu Yuan era face à corrupção dos letrados e eruditos seus contemporâneos, que o invejavam, e muito, e a incompetência do rei de Chu. Tudo isto levou a que Zhu Yuan escrevesse uma grande quantidade de poemas que expressavam o seu ressentimento em relação à situação citada. Portanto, foi a própria situação política e a própria conjuntura histórica em que Zhu Yuan viveu que o transformaram num realista, à semelhança de Tu Fu durante a dinastia Tang. Ele nunca foi um romântico. Não obstante ele ser a figura central por excelência das Zhuzi. Portanto, a constante preocupação de Zhu Yuan face à corrupção dos letrados e eruditos seus contemporâneos e a incompetência do rei de Chu levou a que Zhu Yuan escrevesse uma grande quantidade de poemas que expressavam o seu ressentimento em relação à situação citada. Cá temos mais uma imagem de Zhu Yuan. Posteriormente, tendo sido difamado pelos que o invejavam, que eram letrados, muitos deles, e eruditos, foi exilado e condenado a levar uma vida errante durante um longo período de tempo. Com o enorme desgosto que sentia, Zhu Yuan acabou por se afogar no rio Miluo. Portanto, ele suicidou-se. A origem do Festival dos Barcos de Dragão, Pangwutie, está intimamente ligada à vida e à morte deste grande poeta da China. Portanto, quem se lembra quando eu fiz aquela apresentação em PowerPoint do Festival do Barco de Dragão, que se apagou no meu computador, eu acho que ainda está gravado na pen da professora Kuo. Durante esta festividade, o povo chinês confecciona os zongzi e realizam corridas de barcos de dragão para celebrar a vida e a morte de Zhu Yuan. Os zongzi são bolinhos de arroz glutinoso com carne ou vegetais embrulhados em folhas de bambu. E são muito bons e conservam-se durante muito tempo no frigorífico. E eu não sei se é verdade, se é Sim. tradição, em Macau diziam que, portanto, quando se falava nisto, não é? Sim. Que estes bolinhos eram confeccionados para ser deitados na água para que os peixes Não comessem o corpo, muito bem, não Margarida. comessem, não era? Comessem os Era. bolinhos e não comessem Não comessem o corpo do poeta. o poeta, pois, eu ia ver aqui o nome É dele que eu não verdade, sabia. é verdade, Pois, Margarida. era o que se contava, não sei. O povo de Chu e da China em geral, dos outros reinos, amavam tanto o seu poeta que a principal função foi que, enquanto os barcos estavam a patrulhar o rio para recolher o corpo, para tentar recolher o corpo do defunto, do Zhu Yuan, ao mesmo tempo lançavam estes raviolis. Eu não gosto de dizer raviolis, estes bolinhos de arroz glutinoso embrulhado em folhas de bambu ao rio para os peixes se entreterem a comer o Jones e não comerem o corpo do poeta. Sim, sim. Mas ainda bem que se relembrou. Eu que me lembrei-me recordou agora disso. desse É. pormenor, sim, sim. Não, é um aspecto muito bonito, muito bonito. Aqui temos o Zhu Yuan, cheio de energia, com o pincel e com o dedo apontado contra a corrupção. E o que está aqui, estes 2 caracteres na vertical, no canto superior esquerdo, na parte superior esquerda da imagem, é o nome do poema épico escrito por Zhu Yuan no Li Sao.
Portanto, as obras principais de Zhu Yuan incluem o poema épico Li Sao, Encontro com a Tristeza. Portanto, este poema, melhor do que qualquer outra das produções literárias, no que diz respeito à poesia por parte de Zhu Yuan, mais nenhuma reflete de forma tão clara o estado de espírito deste poeta face à corrupção e à injustiça e à incompetência do seu rei. Vocês sabem que na China Antiga não era só por terem medo da pena capital e da ofensa cometida, que era imperdoável. Era quase um crime de lesa majestade, mas eles não era por isso. Eles jamais acusavam diretamente o seu imperador ou o seu rei, tanto em privado como em público. Poderiam fazê-lo em privado através de um poema ou de um aforismo ou um ditado, mas nunca... Portanto, ele, como se diz hoje em dia, teve que engolir, até que foi vítima da inveja dos eruditos do seu próprio Estado, que o invejavam, que foram difamá-lo junto ao rei, e o rei, que era um governante fraco, acabou por votar a condenar Zhu Yuan ao exílio. Porque, apesar de tudo, ele tinha muito respeito por ele, jamais o iria mandar matar, que era pior a emenda que o remédio. Mas pronto. Professor, deixamos de ver Sim, a sim. partilha do... Desculpem, já estou a ver outra vez. Agora sim. Já Pronto. está. Portanto, este poema Li Sao significa Encontro com a Tristeza. Outras duas obras principais de Zhu Yuan são Tianwen, Perguntas ao Céu ou Perguntas Celestes, um poema longo com 170 perguntas colocadas ao céu ou sobre o céu, e que, num suspiro, são perguntas sobre o céu apresentadas num suspiro. E depois temos as Zhouke, 9 canções baseadas em lendas populares de Chu. Agora, a obra épica Li Sao é um poema lírico, político, colossal, constituído por mais de 370 versos com 2.400 caracteres. Se não me engano, este é o poema mais extenso, mais longo, jamais produzido na China. Tendo-se baseado no romanticismo, o poeta contou a sua vida, não obstante aquela questão do realismo a que ele foi obrigado a expressar nos seus poemas, ele ao mesmo tempo conseguia fazê-lo de uma forma romântica, mas nunca chega a ser um romântico como o Li Pai. O poeta contou a sua vida, aquilo em que acreditava e também os seus infortúnios. Expressou também a sua preocupação em relação ao destino do reino de Chu e a sua determinação em manter as suas aspirações e ideais mais elevados. Posteriormente, neste poema, Zhu Yuan, portanto no poema Li Sao, Zhu Yuan ascende aos céus em busca dos seus ideais, montado numa carruagem feita de arco-íris, conduzida por dragões tão brancos como jade e guardado pelo deus do sol e pelo deus da lua. Por fim, Zhu Yuan foi obrigado a deixar o seu amado reino de Chu. O patriotismo de Zhu Yuan e o seu espírito inflexível comoveu e encorajou muitos leitores através das gerações e edificou os seus sentimentos. Ok? Depois de Zhu Yuan, outros poetas como Song Yu, que viveu durante o período final dos reinos combatentes, e Tang Le, que não se sabe bem a data em que viveu, a data precisa, também escreveram obras refinadas no estilo Zhuzi, tornando assim o estilo Zhuzi num género típico da poesia de um determinado período, que se chamava Poesia da Tristeza. O nosso grande poeta épico Luís Vaz de Camões muito provavelmente ter-se identificado com o estilo Zhuzi e com os poetas representativos deste estilo. As odes de Zhuzi.
A abundância de mitos, as invulgares reviravoltas da imaginação, a onda vigorosa de sentimentos e a utilização exótica e original dos versos nas Tshutsu foram um avanço e uma ruptura completa quando comparado com o estilo de versos com 4 caracteres do livro das Odes, do Shujian. E desta forma, alargando o conteúdo de cada linha ao verso, permitiu realçar a expressividade que veio a revelar um romanticismo único que nunca feneceu e que pavimentou um novo caminho para o desenvolvimento da cultura chinesa. A expressão Yuefu. Portanto, agora vamos entrar nas odes da dinastia Han. Han Yuefu. Entretanto, eu queria ainda referir-vos aqui uma expressão muito importante que somente que eu quero que não estou. Era uma expressão muito importante que eu quero que vocês conheçam, que eu depois... Então, faltou aqui uma parte... Desculpem lá. Querem ver que não foi gravado? Mas eu estava a achar estranho não vos ter falado nisto. Só um momento. Nós não chegámos a ler esta parte, pois não? Desculpem. Eu estava agora a lembrar-me. Não. Isto é muito importante, desculpem lá. Eu estava aqui qualquer coisa in the back of my brain, aqui no meu subconsciente, a dizer-me que havia qualquer coisa que não estava bem. Portanto, respeitar os professores e valorizar a educação é uma das tradições mais antigas da China. Desde tempos imemoriais, que o povo do Império do Meio atribuiu uma grande importância à educação. Há cerca de 2600 anos, um sábio filósofo e político chinês do reino de Qi, que se chamava Guangdong, disse que quando se cumpre um calendário de um ano, devemos pensar nas colheitas. Ao fazer-se um plano a 10 anos ou de 10 anos, devemos plantar árvore. Porém, quando o plano se estende por 100 anos, devemos cultivar talentos. Portanto, 考虑一年的事情，要种好庄稼. Portanto, ao analisar-se ou ao fazer-se um plano dos assuntos ou das coisas de um ano, devemos dedicar-nos bem às colheitas. Eu estou a traduzir diretamente do chinês. 筹划10年的目标，要种好树木. Mas ao projetarmos os objetivos de 10 anos, devemos então plantar árvores. 规划100年大事，就要培训人才. Mas o projeto de um século, dos grandes assuntos ou das grandes coisas de um século, devemos então cultivar talentos. Portanto, isto diz tudo, não só sobre a educação na China, como também a sua gênese agrícola, uma civilização agrícola, e também a sua dimensão temporal, porque para eles 100 anos não é nada. Correto? Concordam? Sim, perfeitamente. Pronto, ainda bem que me lembrei disto. Nós tínhamos começado por aqui. Pronto, ficou então dada na íntegra esta parte. Vamos voltar então aqui para a apresentação 10. Onde é que estás? Pronto, odes da dinastia Han, ou canções da dinastia Han, ou ainda cancioneiro popular da dinastia Han. Han Yuefu. Se vocês repararem, o terceiro caractere entra na composição de governo Chengfu, porque a expressão Yuefu normalmente refere-se ao organismo da música, para não dizer Ministério da Música, mas se quiserem também podem dizer Ministério da Música. Aliás, eu acho que
que os ingleses traduzem sempre desta forma. Fica Ministério da Música. Durante a dinastia Han, que decorre entre 202 a.C. e 220 d.C., é a única dinastia que atravessa 2 milénios tão importantes. Foi, portanto, refere-se então a este Ministério da Música em referência à organização governamental encarregue de colecionar ou escrever os poemas dos letrados e baladas populares que eram depois musicadas. Posteriormente, aqui estará também já a origem, o embrião da ópera. Posteriormente, os poemas e as baladas populares que tinham sido coletadas e compiladas pelo UFO passaram a ser designadas por este nome genérico, UFO. As baladas populares são a componente essencial das odes UFO da dinastia Han. Ok? Vamos passar à frente. Agora vamos falar de uma balada popular deste período, muito bonita, que se intitula Jiangnan, a sul do rio Yangtze. Vocês sabem que na região a sul do rio Yangtze já se falam dialetos que não são mandarim. Fala-se o Kan, o Xiang, as línguas Min, por aí fora. Portanto, nos dialetos do sul, aquilo que nós normalmente estamos habituados a ouvir em relação ao Grande Rio do Sul é exatamente a expressão Yangtze. Mas em mandarim pronuncia-se Yangtze, ou então Changjiang, Rio Longo, ok? E Jiangnan, desculpe? Não, estava a olhar para os caracteres, sim. Está bem, sim, estes caracteres são lindíssimos, este estilo. É o Grass Style, se não me engano. Portanto, a seguinte balada popular que se intitula Jiangnan, que é uma região a sul do rio Yangtze, é uma obra elaborada das odes UFO da dinastia Han. Portanto, normalmente as regiões lacustres, portanto, lagos e pântanos e por aí fora, são designadas por Jiangnan, a sul do rio, porque Jiang também é rio, Nan é a sul. É uma obra elaborada das odes UFO da dinastia Han. Chegou o tempo de recolher o lótus no vale do Yangtze. Enquanto as folhas de lótus são belas e viçosas, os peixes brincam entre as folhas de lótus, os peixes brincam a este das folhas de lótus, os peixes brincam a oeste das folhas de lótus, os peixes brincam a sul das folhas de lótus, os peixes brincam a norte das folhas de lótus. Portanto, não se esqueçam que isto não é bem um poema, é uma canção, é uma produção lírica que depois acaba por ser musicada. Ok? Cá temos então aqui duas figuras neste caso, damas chinesas, uma trabalhadora e aqui damas chinesas a recolherem flores de lótus. Atenção que as flores de lótus são lindíssimas mesmo e adquirem esta dimensão, este tamanho, quase que parecem guarda-chuvas. Portanto, esta balada popular descreve-nos uma cena vívida durante a recolha do lótus na região a sul do rio Yangtze, denominada Jiangnan, em que as pessoas locais estão a trabalhar com uma disposição bastante alegre. O conteúdo desta balada é como se segue. Era o tempo propício à colheita do lótus nos imensos lagos da região de Jiangnan. O lago fervilhava com folhas de lótus, onde pequenos peixes nadavam livremente. A atmosfera simples e sem adornos permeia toda a balada popular do princípio ao fim. Muitas das odes ou canções UFO da dinastia Han são poemas narrativos que revelavam de forma genuína os sentimentos das pessoas desse tempo. Ok? Portanto, revelavam acima de tudo os sentimentos das pessoas. Alguns poemas também espelham a vida assolada pela pobreza dos trabalhadores, isto talvez já durante o terceiro terço da dinastia Han, em que já estava a dar-se uma decadência generalizada dos costumes, uma degradação dos imperadores e da corte.
Outros expõem a miséria causada pelas guerras. Alguns também revelam a oposição ao costume dos casamentos por arranjo, já na altura, atenção, e a busca pelo verdadeiro amor. E ainda outros revelam a vida decadente dos aristocratas e o lado obscuro da sociedade. Hum? Eu agora, antes de avançar, eu só queria perguntar, tiveram cá todos na aula passada? Eu não, Não, Margarida. não, porque eu estive doente. É verdade, está melhor da vesícula. Sim, sim, Ainda obrigada. bem, Foram era só isso que 2 eu queria dias. perguntar. Diga, Ainda bem. Obrigada. Foram 2 esqueci-me. dias, mas já passou. Eu Felizmente. conheço uma pessoa que também às vezes fica mal da vesícula, não é assim nada agradável. Não, 2 vezes por ano, normalmente. Olha, eu sou muito amigo, na minha opinião, da melhor médica de medicina tradicional do Porto, a doutora Isabel Monteiro, que tem ali o consultório naquela clínica da Rua do Rovuma. Do quê? Do Rovuma. É uma Ah, não daquelas conheço. transversais à Praça Velasquez. Não é bem na... Ah, sei. Ai, E, sim. Nas Antas? sim, nas Antas. Doutora Isabel Monteiro de Medicina Tradicional Chinesa. Sim, ela era casada com o Dr. Durães, que já faleceu, e eles são considerados os 2 melhores médicos de medicina tradicional do país. Eles fizeram. Bom. Ela é muito boa mesmo, ela tratou Será de que ainda dá coisas. consultas? Dá, Ah, dá. E vou ela procurar. sabe o que faz. E eu dou-vos a palavra de honra que eu às vezes ia para lá com crises gástricas por causa do stress e ela com as agulhas punha-me fino. Ah, pois é. Nem Eu precisa. sou eu sou de Que medicina giro. tradicional chinesa, eu fiz o curso. Tirou, a sério. Bom, Não Margarida. Pronto, sabia. Vocês são uma com o fonte doutor de. Pedro Choi, sim. Que é muito Pedro bom Show, já também. ouvi falar. Ele também é Sim. muito bom médico. É, Muito bom foi com médico. ele que já foi há muito tempo, não é? Não é? E Mas agora a Margarida Exerce, desculpe interromper. já Por amor de exerci, Deus. agora não, agora já estou formada. A sério. Não conhece a Sim. Isabel Monteiro? Nem nunca Não, ouviu falar. Não, não. não. Ela é muito discreta. As pessoas que vão lá acabam por conhecê-la por intermédio de quem já lá foi. Pois, Ah, Mas ela é a melhor forma. Essa é a é, melhor forma de é. pois. publicidade, é mesmo assim. Não, Porque eu só fiz. Pois, ela fez o curso na China. Quando eu estava a estudar, quando eu cheguei lá em pois. 88, ela já estava lá há 2 anos. E depois fez lá o curso, fez autópsias com médicos chineses e tudo. Ela é muito boa médica, é muito Ótimo. boa pessoa também. É do Signo Coelho e, é muito boa médica. Ah, o Pedro Choi, ele já deve ter quase 70 anos, não é? O tempo Assim, passa. Talvez ainda não, sim, mas também não deve andar muito longe. 60 e muitos. Vocês Deve sabem que ter. eles na origem foram viver para o Alentejo e a mãe dele era a única senhora chinesa pura num raio de centenas de quilómetros. Então acho que as pessoas organizavam-se para ir vê-la. Iam Eu- vê-la. Ele vive lá para baixo ainda. Eu Ai, fiz o sim. curso entre 2003 2005 e 2008. Ah, Já foi depois de vir de Macau e é sim. que fiz o curso com ele. Mas E- pronto, foi há algum tempo. Gostei muito. Sim, Quando sim. preciso também faço a mim própria, não é? E pronto, mas de resto Então tem agora que já não. aproveitar, não é? Pois, temos que aproveitar esses conhecimentos. Mas a Margarida fez tanto a parte da acupuntura como a parte da narcoterapêutica, Fitoterapia, da moxibustão, tuiná, sim, também a massagem de tuiná, sim. Tuiná, exatamente, que é muito também. importante. Vocês eh, nunca dizem narcoterapia, é fitoterapia, não é? Fitoterapia, sim. Porque algumas pessoas erradamente dizem narcoterapia. Eu disse, vocês têm que perceber que a medicina tradicional chinesa não é propriamente uma indústria de tráfico de droga com psicotrópicos, portanto, Pois. têm Sim. que. Mas pronto, olha, acho muito interessante. E vocês, quando puderem, partilhem coisas no grupo, como a Margarida Eu no outro perguntei dia. isso na E semana Sim, fazem foi. passada, bem, mas sim. porque eu não sabia se era só sobre as aulas ou se podíamos pôr tudo Não, o que podem fôssemos pôr tudo o que descobrindo. quiserem. Podem pôr Pois, tudo o que Relacionado com quiserem. a China, olha, muito tudo interessante. relacionado, sim. Sim.
relacionado com a China e que, pronto, é E com os importante. assuntos, não é, que estamos a aprender. Eu por Sim, acaso até queria perguntar, porque esta sim. semana, por causa do poeta Levi, fui dar uma Uhum, vista de olhos pela internet, né? Eu sou muito curiosa sim, e é por aí. e faz E bem. encontrei um poema a propósito do vinho. Esse poema também é Eu não sei excelente. o nome Giro. agora, não é? Mas É dedicado a um amigo que sim, parte, não em que é? ele diz que podia agora, portanto, é uma professora Uhum, chinesa que lê primeiro em chinês, depois explica caractere por caractere, depois faz a exato. tradução em inglês, não é? Que ela Uhum, nem sei, foi por acaso, eu escrevi ali bye, apareceram uhum. muitas, eu escolhi aquela senhora, não Há é? milhões, se Há calhar. muita coisa. E eu penso que é esse ponto em que ele acha que o vinho é qualquer coisa de Uhum, maravilhoso, que por ele deixava tudo, pagava fosse o que fosse. sim. Não sei se é esse o que o É, professor está a pensar, é. não é? É Eu esse. achei aquilo muito engraçado e Aliás, acho que se chama Jupe. Jupe. Acho que é o nome do poema. Mas é um poema muito bonito. Aliás, os poemas, normalmente aqueles poetas mais famosos da dinastia Tang, o Li Pai, Tu Fu, Wang Wei e tantos outros, a poesia deles é muito, muito expressiva, muito bonita. Ah, pronto, olha, antes do mais, portanto, como eu vos estava a dizer, eu depois ainda vou colocar o resto ah, da matéria em PowerPoint e enviar-vos. Portanto, amanhã é quarta, não é? sim, sim. Eu quero ver se vos envio isto até no máximo quinta antes da hora do almoço. Porque eu quero que fiquem com isto tudo composto, está bem? Ah, portanto, nós estávamos a falar da questão que depois os temas das odes populares da dinastia Hanas e Uefu acabam também por ser influenciadas ou retratar a decadência progressiva da sociedade da dinastia Han. Hum? Há um poema muito importante deste período, que é talvez o poema mais conhecido, que se chama Peacocks Flying Southeast. Pavões a voar para Sudeste. Que é também o primeiro poema narrativo com uma certa dimensão, porque é muito longo, de toda a história chinesa. E o que é importante neste poema? É que este poema é profundamente romântico, na linha do Zhuzi, porque dá-nos uma descrição muito vívida, uma descrição muito, portanto, clara da tragédia de dois amores, de dois amantes no seio de uma família feudal. Portanto, a China tem muitos Romeus e Julietas. Eu depois hei de vos dar a conhecer todos. Temos o Butterfly Lovers, temos a viúva que vai até à Grande Muralha em busca do corpo do marido, depois chora, chora, chora e chora tanto que as suas lágrimas acabam por fazer desmoronar uma parte da muralha e a muralha cospe, por assim dizer, o corpo do marido e ela depois atira-se ao mar com o corpo do marido. Pronto, os problemas, à semelhança do Romeu e Julieta, as personagens morrem sempre, claro. Senão não era uma tragédia de amor, correto? Uma tragédia de amor que se preze tem que ter Tem que ter morte. a morte coletiva de ambas, dos dois amantes. Uh, portanto, este poema, isto depois vai ser tudo colocado em PowerPoint e enviado, ok? Portanto, para Sudeste voa o pavão amante dos amantes. A cada 5 lis, que corresponde a 2,5 km, ela desfalece e olha para trás. Aos 13 anos, Langer aprendeu a acenar. Aos 14, ela já conseguia tecer brocados e cozer. Aos 15,
fez música na sua harpa e aos 16 ela conheceu o estudo, os clássicos, a prosa e o verso. Portanto, quem era Leo Langer? Era uma rapariga muito esperta, muito bonita e com um coração muito bom, que se casou com Zhao Zhongqing, que era o seu amante, o homem que ela amava. Portanto, casaram-se, amavam-se profundamente, mas a mãe do Zhao, do marido, do homem, era tão cruel que conseguiu que eles se separassem, forçou-os à separação. Não o divórcio, porque nessa altura não existia bem este conceito na China. Havia a separação, normalmente tinha origem na morte ou por razões mais fortes. Em resultado disto, tanto o rapaz, o Zhao, o homem, o esposo, como a Liu, cometeram suicídio em nome do amor e transformaram-se num par de pássaros do amor, lovebirds. Portanto, eles atravessam os seus limites e cantam um para o outro. Os seus sentimentos suaves, expressos desta forma, ao longo de toda a noite até ao amanhecer. E por esta razão, os pássaros do amor tornaram-se na China no símbolo do amor verdadeiro. Eu agora vou-vos mostrar uma fotografia destes pássaros, ok? Lovebirds. Isto não é só uma produção da cena musical americana, eles existem mesmo. Só um momento. Já tenho que fechar aqui tantas páginas. Lovebirds. Que horas são? Já são 19h21. 19h20. O tempo passa. Portanto, lovebirds, cá está, são os pássaros pronto, típicos da China. Vou já mostrar aqui uma imagem. Eu acho que também se pode chamar-lhes periquitos da China. Não sei, eu nunca soube bem. Eu não estou a ver a imagem, mas aqui são os agaponis. É capaz de ser. Eu vou-vos enviar. Não sei se é esse pássaro, como ainda não chegou a imagem, mas Eu vou fazer um novo share. Só um momento. Deixem-me ver se vocês conseguem perceber que são estes. É estes que a Margarida estava a referir. sim, são os Oh, agaponis. que lindo! Agatónios, Por acaso tenho 2 em casa é? também. Que giro. São São os engraçados agaponis, sim, aqueles sim. biquinhos. Coitados dos Fofinhos. passarinhos, não fazem mal a ninguém. Mas eu acho que também nos Estados Unidos este pássaro, os gaios vermelhos e os gaios azuis também são considerados pássaros do amor, não são? Sim, e são mesmo, ou São, não são? os enamorados, mas mesmo cá também se chamam assim, lovebirds, é verdade. Lovebird, exato. Tem imensas cores, Estão sempre aos beijinhos um ao outro, já viu? estão sempre, é verdade. Deviam mandá-los para certos sítios para espalhar a paz. E se forem criados à mão, então é uma maravilha. Que Eles giro. têm uma grande interação com os humanos. Pois Que têm, bom. os pássaros, ao contrário do que as pessoas Sim, pensam. sim. É como as caturras, é igual. Sim. Sim. Eu gosto muito de pássaros, por isso é que eu estou a falar. Tenho sempre pássaros. Está aqui este azul, o meu é parecido com esse azul. Uhum. E, ora bem, é o que está mais à esquerda na segunda fila, o da Este. ponta, é Este. assim. Exato. Não, também é em baixo. Aqui? Sim, é esse o da esquerda, o mais da esquerda, Que bonito, mais é um parecido. azulejado, esverdeado. E o outro aliás, eles por acaso são 2 irmãos que me ofereceram. E o Como é outro que por se acaso, chamam? agaponis. 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 Aham. Está lovebirds. Agaponis, muito bem. Agaponis. Sempre a aprender, como dizia o Confúcio. Sanren pior. Entre Bem, três por acaso, pessoas quando eu existe. falei, até pensei que toda a gente conhecia, até nem ia dizer nada, mas depois. Não, eu tinha uma ideia que eles eram estes pássaros, agora não sabia que podíamos designá-los Foi. para agatónis cá em Portugal. Agaponis. Agaponis, não é agaponis, Agaponis. 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 Eles são muito e cantam muito, não é? E fazem um bocadinho barulho a mais. Tenho uma amiga cujo filho tem um pássaro destes, um agapone, e é uma maravilha, uma alegria lá em casa.
tudo amarelinho. Depois tem Olha, cores lindíssimas. sim. São seres Algumas têm uma lindíssimos. mistura de cores. A natureza produz São coisas muito bonitas mesmo. fantásticas. Uhum. Então, se me permitem, vamos agora voltar aqui para onde é que está isto? Essa apresentação, convém estar sempre a mostrar. E então, como eu estava a dizer, eles tornaram-se no símbolo do verdadeiro amor na China. Outro símbolo do verdadeiro amor, porque só acasalam uma vez para a vida inteira, são os patos mandarins, como vocês sabem. Na China Sim, sim. é mais um símbolo de fidelidade eterna entre o casal. Esta tragédia acaba por condenar as éticas feudais e o aspecto diabólico do poder dentro dos clãs. E que expressa também o desejo e a determinação dos jovens na sua busca pelo casamento livre, o casamento por amor, porque como vocês se lembram, foi agora acabado de referir, alguns também revelam oposição ao costume dos casamentos por arranjo e a busca pelo verdadeiro amor. Ok? Bem, Uh, portanto, o UFO, acima de tudo, acaba por nos oferecer também aqueles aspectos mais ricos da vida, mais, digamos, com mais, como se costuma dizer, com mais substância, com mais espírito, com mais sentimento. Portanto, estas odes, estas canções populares da dinastia Han, acabam por representar também a busca de uma reflexão leal daquilo que era a realidade social da época e acaba também por atingir realizações artísticas bastante profundas, que tiveram um impacto muito direto e a longo prazo no desenvolvimento da poesia das gerações posteriores e, portanto, daquilo que é depois a poesia Tang e Song e, por fim, o clímax da prosa com os romances das dinastias Ming e Qing, as últimas duas dinastias da China. Para a semana vamos também dar as canções populares das dinastias do Norte e do Sul. Nan Pei Chao, Ming Ge. Que era suposto ser o capítulo que antecede a poesia da dinastia Tang. Ok? Portanto, estas canções populares do período das dinastias do Norte e do Sul, que decorrem entre 580 e 618, aliás, mais propriamente entre 317 e 589, que é um período em que a China não é governada por uma dinastia única, uniforme, que governe todo o território chinês, ou aquilo que era o território chinês neste período. É uma China que acaba por ser o período intermédio entre a queda, aliás, o período intermédio entre duas grandes dinastias chinesas, talvez as duas dinastias mais importantes, a Han e a Tang. Portanto, este período das dinastias do Norte e do Sul acabam por ligar tudo o que existia, tudo o que era a produção social, económica, política, militar, artística, aquilo que vocês possam imaginar que é produzido durante a dinastia Han e que já é o acumular de quase 3.000 anos anteriores de cultura, acaba por ser filtrado e, de certa forma, se um dia vocês tiverem tempo de estudar profundamente a história da China, especialmente durante a dinastia Sui, tudo aquilo que é cultura e tradição chinesa acaba por ser refinado. É como se estas dinastias fossem uma peneira que refinaram tudo aquilo que tinha sido produzido e que acabam por escoar e ligar-se àquela que é a dinastia mais esplendorosa, mais próspera, mais, digamos, refinada da história da China, que é a dinastia Tang. Por isso é que hoje em dia muitos chineses designam-se a si próprios, a sua etnia, por Tangzhen,
pessoas de Tang, Tranjan. Além de Hanjan, a etnia Han, daí vem Han, língua chinesa, e Hanzi, karaté chinês, língua de Han e letra de Han. Este período é muito importante. Portanto, é um período que dura, este período of more than 100 years from the decline of the Eastern Jin, desde o declínio dos Jin do Ocidente até à fundação da dinastia Sui. Fundação esta que é muito, muito importante, ok? Portanto, para a semana vamos estudar isto de forma mais profunda, porque não obstante estas dinastias do Norte e do Sul durarem pouco tempo, elas acabam por se ligar também à dinastia Sui. Esta dinastia Sui é muito importante porque ela é que serve como o principal catalisador de tudo o que tinha sido produzido anteriormente, como uma peneira, que acaba por refinar tudo aquilo que foi criado a nível da cultura, da arte, da poesia, e transporta isso tudo até à dinastia Tang. Portanto, o período mais próspero decorre entre 420 e 589. Portanto, 589 acaba por ser o prelúdio do nascimento da dinastia Sui, da fundação da dinastia Sui, que depois decorre entre 581 e 618, e é então em 618 que é fundada a dinastia Tang. Mas a dinastia Sui está intimamente ligada a tudo aquilo que acontece durante as dinastias do Norte e do Sul. Eu não sei se vos disse, eu propus um curso de História da China também. Ainda tenho que enviar o programa. Ainda tenho que enviar o programa depois traduzido. Para janeiro. Sim, eu ainda tenho que enviar o programa traduzido porque, pronto, para todos os efeitos, eu agora vou estar. Eu já tenho 57 anos, eu vou-me dedicar unicamente de corpo e alma ao Instituto Confúcio, porque, como se costuma dizer, ninguém é profeta na sua terra, e eu desisti simplesmente. A sério, vocês desculpem lá o desabafo, porque eu, acima de tudo, tenho imenso respeito por todas as pessoas que dispõem aliás, que oferecem o seu tempo, porque é das poucas coisas que é nosso, é o nosso tempo, não é? O nosso espírito, o nosso corpo, e vocês dedicam parte do vosso tempo a estudar a cultura desta civilização maravilhosa, e eu respeito muito todas as pessoas que fazem isso. E eu digo-vos que eu desisti simplesmente, literalmente, de divulgar os estudos chineses em instituições académicas em Portugal. Acabou. Foi uma luta que durou quase, nós estamos em 2023, foi uma luta que durou quase 17 anos. E eu desisti. Não deu frutos nenhuns. Frutos Mas o deu. professor teve várias turmas e em vários institutos diferentes Sim. em Portugal, não foi? Sim, lecionei mandarim como disciplina opcional não jurídica, como a vertente de cultura chinesa na Universidade Católica. As coisas quase que iam andando para a frente. Se, entretanto, o Departamento de Direito não tivesse sofrido uma renovação pedagógica, que foi um autêntico tremor de terra, que teve na origem da extinção de 5 disciplinas, incluindo a minha. Depois, pronto, tentei em colégios, como ao Colégio Casa Mãe, mas pronto, não vale a pena, porque se não existe um organismo, uma instituição que acima de tudo representa a cultura e a língua e a história da China, que é o Instituto Confúcio, é muito difícil manter os estudos chineses numa instituição que não esteja ligada ou não tenha a intervenção ou colaboração do Instituto Confúcio. E depois, o ano passado, como vocês sabem, estive a dar aulas na Portucalense, estive a lecionar mandarim com uma vertente de cultura também ao terceiro ano do curso de Relações Internacionais. Depois, alguns alunos, que nem eram meus alunos, começaram a espalhar que era impossível estudar chinês, e então toda a gente escolheu o inglês. Este ano extinguiu-se o mandarim.
Oh, Quase que eu consegui convencê-los a criar uma licenciatura em mandarim. Com todo o apoio do Instituto Confúcio do Porto, o diretor estava entusiasmado com a ideia, mas pronto, acabou também por morrer ali. E no escape, é um... é do Politécnico do Porto. Sim, eu nem sei como descrever o que acontece ali. Ensina-se chinês durante 3 semestres, e os alunos, quando terminam esses 3 semestres, não obstante o grande esforço da professora anterior, que é a minha amiga, a professora de Yong, e do meu esforço também o ano passado, não se consegue ensinar ninguém a falar chinês em 3 semestres. Pois não, 3 semestres não é nada, meu Deus. E depois existe quase que este despreendimento absoluto do Instituto Confúcio ou da Embaixada, e as entidades académicas abrem estes cursos de chinês sem sequer tentarem ligar-se a um organismo governamental chinês que esteja ligado apenas à educação, que é o que se pretende, e que eles também pretendem do lado chinês, é que a sua cultura e a sua história e a sua língua sejam divulgadas. E eu desisti. Simplesmente desisti. Desculpem lá o desabafo, desisti. Há um pouco o estigma, não é? De ligar a China um pouco o seu contexto político, o que é errado. Exato, Quer dizer, exato. Eu na uma coisa é a Católica... política Diga, desculpe, Jacino. Uma coisa é a política administrada na China, e outra Exato. coisa, pronto, estamos É a a falar cultura. da sua cultura, não é? Claro, a cultura da China Não e a sua sei. civilização tem tanto para nos dar no campo da ciência, da medicina, da poesia, da introspeção filosófica, daquilo que é educação, moral, ética, como eles também querem aprender connosco. Os chineses não são arrogantes, Sim. eles. Aliás, os imperadores chineses tiveram jesuítas como conselheiros. E às tantas, os jesuítas desistiram de converter os chineses porque acabaram por chegar à conclusão que era muito mais produtivo aprender com os chineses, aquilo que os chineses tinham para ensinar, e também a Vice-versa. recepção, o genuíno interesse dos mandarins e da nobreza dos imperadores chineses em relação àquilo que era a ciência do Ocidente. E os chineses aprendem muitíssimo bem São português. todos... Ou uma maravilha. Eu em São um Macau povo muito inteligente. fui professora de português, alunos Pois é, a chineses. Margarida disso. Tive lá 9 anos, não é? É, Principalmente adultos. E era incrível que nos aprendiam bem, porque quem estava lá Muito. era porque queria mesmo, não é? Que eles eram funcionários públicos. E eu trabalhei no Centro de Difusão de Língua Portuguesa, que era assim. Depois, quando o mandarim passou a ser também língua oficial em Da Macau. China. De Em Macau, Macau, aliás. não é? Sim, sim. Sim. Então passou a Centro de Difusão de Línguas. E Aham. onde eu comecei a estudar, não foi aí, mas foi era algo que se chamava SAFP. Quem quisesse, os portugueses da função pública, todos os que quisessem aprender mandarim, O SAF, era o sim. SAFP, não sei se recorda. Foi em que ano que a Margarida esteve lá, desculpe? Eu estive lá desde 87 a 96. Pois foi, eu depois estive consigo em Macau 3 anos só. Ou seja, eu acabei o curso depois, estive em Macau 1 ano a trabalhar no Gabinete de Tradução Jurídica. Entre 89, 90, entre 92 e 93. Depois voltei à China para acabar a licenciatura e depois voltei para Macau e estive lá depois mais 7 anos, até 2011, sensivelmente. Até pouco depois da entrega do território à China. Mas E eu no SAP comecei a estudar mandarim desde 92 até que vim embora, 96, com um tu professor deve ter de conhecido uma psicóloga que estava lá que se chamava Maria do Sameiro, não se lembra? Estava nessa turma. Não nos SAF, ela trabalhava No no SAF. SAF. Não, eu só ia lá às aulas, não mais nada, não é? E conheceu uma professora de português, também é do Porto, chamada Anabela, Eu conheci uma Anabela, sim. que era ruiva, que teve um episódio muito engraçado na China. A primeira vez que ela foi à China profunda, aos miúdos, agarraram-se ao cabelo dela porque nunca tinham visto uma mulher ruiva. Dourado, ruiva, dourado. Quando eu fui também a primeira vez, que para chegar a Pois, que a Cantão Margarida é era preciso. loirada. E então nós fomos ali a uma aldeia, paramos numa aldeia muito limpa mesmo, aquelas Sim, aqueles patos todos, aquelas quintas de patos, que sim, era sim, sim. onde
onde eles eram criados, não é? Era, E vieram duas senhoras de idade, agarraram-me nas mexer. mãos a mexer, a ver É. como era, que não sei o quê. Não, é engraçado. Olha, E é eu engraçado digo-lhe, também. aquilo que os Muito primeiros giro. europeus sentiram quando chegaram às Américas, com os índios a tocar-lhes na pele e nos cabelos, os europeus puderam ainda passar por essa experiência na Isso China aconteceu muitas vezes. comigo em 87, eu ainda era novita, não é? Na Pois, eu sei. altura. Claro. Não, aquele E, meu amigo que estava casado com aquela senhora suíça, eles tinham um filho, que era um bebé mesmo patusco. Ele tinha pai 2 aninhos, assim, gordinho, rechonchudinho, muito branquinho, com olhinhos azuis e era louro. E os chineses paravam na rua para lhe fazer, não era fazer festinhas, que ele não era um poodle, coitadinho, mas para brincar com ele. Adoravam a criança. Eles, os chineses a gostam mim, muito das crianças só ocidentais. uma curiosidade, a mim chamava-me Possimal, Fosse mal. que Era é a gata gata, persa. A gata Ah, persa, em a gata cantonês, era a persa. Possimal. Era dá, fosse mal. aproximar. Ou Yellow É o Hair fodes Lady. mal. É fodes Ah, mal. Euro Lady. Porque nós, isto não faz parte da aula, não é? Mas como nós Não, chegámos diga. lá e não tínhamos instalações para todos, não é? Sim, Que fomos muitos, instalaram-nos em hotéis e, portanto, tínhamos pois. uma boa relação com toda a gente e tudo, foi muito bom. E quando eu chegava era sempre assim, era muito engraçado, muito simpático. Não, mas é Eu adorei uma estar lá. coisa que nós temos que admitir, os chineses gostam muito das crianças ocidentais. Acham muita piada. Acham muita piada porque nós somos mais diversos a nível da cor do cabelo e dos olhos e até É, da pele muito e eles acham diferentes uns muita dos piada. outros. É. E já agora eu pergunto uma coisa, professor João Sim. Canuto, e relativamente à Fundação Oriente em Lisboa, o Instituto Português do Oriente, Hum. não há, digamos, Não força querem desses ouvir, organismos não querem para ouvir criar, falar sei de lá? mim, não querem ouvir falar de mim. Ai, Ah, não querem? Desde que a doutora Ana Maria Amar uma vez disse em uma ou duas conferências que muita gente tinha tentado aprender mandarim, mas poucos tinham conseguido, e dos poucos que tinham conseguido era o Dr. João Canuto a partir de aí, as coisas. E ela agora já faleceu e pronto, olha, era um grande apoio que eu tinha aqui em Portugal, uma grande bengala, mas infelizmente já não está cá. A doutora Ana Maria Amar, ela gostava muito do Porto, ela todos os anos fazia uma semana cultural chinesa no Porto. Não sei se se lembram, ela era muito... Enfim, Eu tenho uma questão. diga, Ahm, Miguel. não existe nenhum grau académico em Portugal que certifique que uma pessoa saiba falar mandarim, tal como existe Só o para inglês, Instituto etc. Confúcio. Exatamente, Instituto Miguel, Confúcio. é como eu lhe digo, ainda bem que fez essa pergunta. Eu no outro dia fui entrevistado por um colega vosso, que é jornalista, que está em Macau. Também teve aulas no Instituto Confúcio. O Nelson, ele entrevistou-me e eu disse exatamente isso, que enquanto não se criar uma licenciatura de chinês em Portugal, as pessoas nunca se há de conseguir fazer triunfar os estudos chineses e que neste momento o ensino sério e genuíno do chinês e da cultura chinesa é apenas, não é fornecido, é apenas Apoiado apoiado, proposto do Instituto Confúcio. pelo Instituto Confúcio. É a única Mas é instituição. Então é curioso porque estranho. há muitas pessoas com muito interesse, por exemplo, na medicina tradicional chinesa, Uhum, e que também reclamam que, efetivamente, em Portugal não existem as instituições públicas que possam também apadrinhar cursos exato. Não, e mas, há uma grande guerra, não é? Entre nós e os médicos, uma Pois, guerra, mas o muito mandarim, o acesa. mandarim, o mas mandarim são medicinas ensinado de complementares, não todos, vale a até o pena andar em Complementares, IFP, guerras. mas já há até muito o, tempo. até o IFP ensina mandarim, oferece mandarim, é uma alegria. Ah, olha, nem sabia. Porque Eu devem dei ser aulas só no os IFP rudimentos, não também. é? Diga? São os rudimentos, certamente, Pois, porque, claro, os porque rudimentos. Eu digo eu com falo toda a pela minha humildade, experiência. eu digo com toda a Sim, humildade, eu ainda tenho que estudar chinês todos os dias, porque é uma língua que não se tem que se Pois praticar, tem que se claro. estar constantemente a desaparece atualizar. completamente. Eu Pois. estudei 4 anos, com Hum, 4 horas e meia por semana, certinho, e eu olho para aquilo que eu escrevi e tenho os diplomas desses anos exato, todos. Eu não sei o que é que está ali. Fui eu que escrevi, sem ser copiado. exato. A história do vinho da cobra e histórias Sim, assim que sim. nós fazia Mas parte do nosso reveja, curso. não perca isso, Margarida, Não, não, reveja, e eu depois, reveja. pronto, a nível profissional também foi Pois. complicado quando eu vim para cá
e estive porque eu já tenho 67 anos, não é? E, Pois. portanto, estive uns 15 anos sem. Eu trouxe os livros todos, tenho imensos, Pois. tenho de Pequim, que também estive lá um mês na universidade, também através do SAF, não é? Eu e mais 8 colegas, e realmente eu tentei sempre, já havia sempre algo que cortava o fio, até que fui para o Instituto Confúcio em 2011 E fez e muito bem. fui 2011, 2002, portanto, 2 anos seguidos, 2 anos letivos, e fiz os 2 HSK1 e 2, muito facilmente, realmente, não é? Pronto. E depois parei novamente. E agora decidi que Está a fazer o HSK3? não estou a fazer nada. Neste momento estou a estar sozinha e tenho um grupo pequenino de amigas minhas, uma delas também foi minha colega no ensino tradicional chinesa, e sinceramente aquilo elas não sabiam absolutamente nada, e estou já há um ano e tal que estou a ensinar o pouco que sei, mas ao mesmo Que tempo eu estou a bom. estar para mim, onde é que acaba por ser um Olha, círculo, isso e é eu adoro, ótimo. É a melhor e eu maneira quero de nós, continuar mesmo, é a melhor mesmo. maneira de nós revermos e Sim. preservarmos o nosso conhecimento, é transmitido aos outros. Mas olha, Miguel, havia outra coisa que eu lhe queria referir em relação à sua pergunta. É que o Instituto Confúcio de Aveiro tem uma licenciatura, mas não é em chinês. É uma licenciatura em estudos asiáticos e tem uma disciplina de mandarim. Mas não é aquilo que se pretende e que muitas pessoas tentaram, como a doutora Ana Maria Amaro, criar uma licenciatura de língua e cultura chinesa de 4 anos, que tivesse todas as vertentes da... Disse 4 anos, não pode ser 3 Sim, anos, como as ou licenciaturas 3 anos. para Mas os também tiveram no Minho. Eles no Minho tiveram, Sim. porque foram a primeira instituição académica a receber um Instituto Confúcio. Pois, foi lá que eu estive, sim. Exato. E esse Instituto Confúcio, juntamente com a Universidade do Minho, criaram uma Sim. licenciatura, pronto, em estudos chineses, em língua e cultura. Agora não sei como é que está. Deixem-me só ver aqui, já agora por curiosidade eu gostava de atualizar também para vocês saberem. Mas Dificilmente no nosso país essa sim, ideia vai mudar, porque qualquer um de nós que tem algum gosto sim, pela história e pela cultura chinesa percebe no dia a dia que a maior parte das pessoas, a única ideia que tem dos chineses é sim, má, são coisas más. Pois É é. tudo é, mau, é Conhecem o mal. É verdade. errado isso, é muito errado. E olham sempre para os chineses com muita desconfiança, sim, sim. e são só acham que os chineses são os chineses das lojas. É. E nada mais, é aquilo. Nós temos cursos de tradução e interpretação e cursos de língua chinesa. A licenciatura propriamente dita não existe nenhuma. E depois existe o Instituto Confúcio, que nos oferece a possibilidade de podermos chegar até ao HSK6 e propor-nos, tomarmos a iniciativa de irmos estudar para a China. Porque é sempre muito importante fazer-se Mas uma... essa realidade é verdade aqui em Portugal e nos Sim. outros países da Europa também será semelhante à Não, nossa? não Por é... exemplo, em Espanha ou França França? e Itália têm centros de sinologia muito, muito bem estruturados, muito bem cimentados e que já existem há décadas. Aliás, os estudos orientais em E tem com França, certeza lá a literatura de Sorbonne já, cultura e língua chinesa, com a certeza. Sorbonne já apadrinha os estudos orientais. Nem são estudos, é mesmo estudos orientais desde os finais do século XIX, acho eu. É É a uma minha... tristeza mesmo, é, sendo nós os primeiros sim, a a chegar professora, lá. a professora Sun Lan, que foi Isso a conheço muito primeira, bem. a diretora chinesa do primeiro Instituto Confúcio, criado em Portugal, portanto, apadrinhado pela Universidade do Minho. Eu lembro uma vez em Macau, houve lá uma conferência que eu também participei, ela disse, utilizou mesmo o verbo lamentar, o yihan, pudoya. Acho que foi mais ou menos isto, agora também não posso lembrar na íntegra, mas ela disse que lamentava Portugal ainda não ter um centro de sinologia. Foi Com toda a razão. Um centro de estudo de língua chinesa. Não dá para perceber isto, revolta-me imenso. Eu sou filho de uma senhora macaense,
revolta-me que ao fim de 500 anos de contatos, a China poderia dar-nos tudo, poderíamos ter criado o principal centro de sinologia do mundo inteiro e é este marasmo. Mas pronto, graças a Deus, o Instituto Confúcio está cá para meter ordem nisto. Tá? E no Porto agora. E no Porto também. No Porto, que eu tinha que levantar às 6 da manhã para ir às aulas a Braga, mas fui 2 anos seguidos. Não, e Ah, admiro a que sua giro. coragem, É mas verdade. olhem, É, é. mantenham-se no Instituto Confúcio, que estão muito bem. E este Acho é o que sim. primeiro curso de cultura chinesa que eu acho que foi criado ou autorizado por um diretor chinês. Acho que é este o primeiro curso de cultura chinesa lecionado em língua portuguesa. Mas pronto, olha, Obrigada. nada, eu admiro a vossa coragem. E quanto mais formos, Pois, não é? Mais o Instituto Confúcio cresce e pode É. fazer outras Claro que coisas. sim. Claro que Nós sim. temos que, quer dizer, se queremos construir alguma coisa, também temos que fazer a nossa parte e ajudar. sim, sim. Quanto maior for o grupo, em que estamos Melhor todos será. com os mesmos interesses, mas há Exato. muito pouca gente mesmo. A É. mandarinha, as pessoas ficam logo com os olhos em bico mesmo, Não, é verdade. existe neste momento uma barreira. Aquilo que eu chamo as anti-imagens que se criam em relação a uma cultura e uma civilização, e essas anti-imagens são criadas em relação à China, porque já é uma questão cultural, é algo que já Pois. está muito enraizado na cultura e na psicologia coletiva de um povo. Basta pensarmos naquela expressão, isso para mim é chinês. Pois. Automaticamente a pessoa pensa que tudo o que existe ou que está relacionado com a China é impossível de aprender. Quando, E a China pode agradecer a Hollywood a sim. imagem que fez deles, não é? A China É e os verdade. índios americanos, E os índios coitados. também, mas a China, nós vemos sempre qual é o papel que Claro, é um ridículo personagem aqueles chinês tem. filmes Sempre, ridículos. e claro, Mas por isso está, isso felizmente, as coisas estão a mudar e a China. a realidade vai mostrar que É. é bem diferente, que vai Não, a ser China, oposto. a China a Ásia sempre foi o centro do mundo, não é sempre foi a Ásia, a par com a civilização romana e as outras grandes civilizações do passado, sempre foram centros de produção cultural, de interculturalidade, de relações comerciais, bilaterais. Portanto, é algo que vai ter continuidade e que se vai fortalecer cada vez mais. Este lado muito da cultura chinesa que revela uma personalidade muito virada para a ética e para a moral e para a educação e para o ensino. Eu não estou a dizer que a China é o país perfeito ou que é a sociedade perfeita, não existem países nem sociedades perfeitas. Mas é um país com uma grande maturidade. Um país com 3.500 anos de história escrita, não é brincadeira. Eles têm uma grande maturidade em relação a tudo o que são relações externas e internas entre povos, etc. Pronto. Antes que eu me esqueça, como a Margarida não teve cá na última aula, Sim, sim. eu vou fazer agora o sharing para os outros colegas que estiveram cá, ainda estão recordados. Nós estivemos a ver aqui a questão da poesia da dinastia Tang. Eu depois vou colocar isto tudo em PowerPoint, está bem? Está bem. Ok. Como vocês se lembram, os que estiveram cá, falámos de Li Pai, Tu Fu, Wang Wei, Pai Zhu, que são, por excelência, os 4 poetas por excelência da dinastia Tang. Tenho aqui 2 poemas, um do Li Pai e outro do Tu Fu. Também neste texto foi falado no Shi Jing, o livro das odes, que nós estivemos hoje a ver de forma mais detalhada, correto? Também cá está, o pavão voou para sudeste. Lembram-se que eu vos referi há pouco na UFU. O Tzu acabou por evoluir no Fu, que é o UFU, um estilo de poema que se pode considerar existir entre a poesia e a prosa, que colocava a ênfase nas descrições, e o estilo Fu foi, no entanto, que é o UFU, o cancioneiro da dinastia Han, considerado como sendo um estilo poético vazio, sem conteúdo e desprovido de sentido. Isto é uma análise apenas baseada numa visão mais ocidental da questão, depois havemos de discutir isto.
Durante a dinastia Han, no Ministério da Música, cá está, lembram-se que há bocado eu disse que gostava mais de traduzir a expressão UFO como Ministério da Música, levou a cabo uma recolha exaustiva do cancioneiro popular chinês, desde as suas origens, lembram-se? Desde o Chu Tzu, que resultou no nascimento do novo estilo poético, o UFO. Porque o estilo primitivo Fu não tinha a expressividade, nem o impacto, nem tampouco a originalidade e a liberdade de se autorrecriar como o UFO. O poema mais famoso deste estilo é uma balada intitulada Kong Xue Dong Nan Fei, o pavão voou para o sudeste, que é composto por 350 versos, que relatam os problemas e os desaires de um casal de namorados que se casam e depois acabam por se suicidar. Correto? Falámos nisso há pouco. Depois começamos então a falar da poesia clássica da dinastia Tang. Falámos no Han Yu, um escritor muito famoso desta dinastia. Falámos também do budismo, da continuação da importância do budismo na China. Também, de certa maneira, é retratado na poesia clássica da dinastia Tang. E cá está a questão do papel. Como eu vos tinha referido, é só durante a dinastia Tang que o papel começa a ser utilizado de forma, digamos, como é que eu hei de dizer, de forma generalizada por todo o Império Chinês. O Império Chinês era como o Império Romano. Vocês sabem que durante os Augustos Romanos a China estava a ser governada pelos Han. Ambos governavam sobre cerca de 60 milhões de seres humanos e a China e Roma dividiam entre si, por assim dizer, uma certa influência comercial, cultural e política, cada uma sobre metade daquilo que era o mundo conhecido, euroasiático e africano. Portanto, dividiam esse mundo entre si, percebem? Existindo já uma rota da seda, e os romanos caucasianos, se assim se podia chamar ao romano da época, tinham noção e consciência que existiam o Império Chinês, a quem eles chamavam os Qin, e os chineses tinham noção de que existia essa grande civilização romana, mas houve sempre um Estado, um povo, uma elite, uma entidade militar muito forte, que eram os partos, ali da região que hoje em dia corresponde à Síria e ao Líbano, e até partes da antiga Anatólia, da Turquia, e que serviam como um tampão que, de certa forma, quase que condicionava, de certa forma, aquilo que era o fluir desse possível contato, que teria sido fantástico, entre um contato direto, absoluto, entre o Império Romano e o Império Chinês. Mas pronto, tínhamos as Américas, que já tinham produzido civilizações fabulosas, que eram a outra metade do mundo, mas entre 200 antes de Cristo e 200 depois de Cristo, vocês sabem isso da história mundial, a Eurásia ou seja, a influência da China e do Império Romano era absoluta sobre a massa continental euroasiática, tendo, no entanto, a civilização indiana no meio, que nunca se deixou dominar, nem, de certa forma, foi jamais tanto conquistada por gregos, ou persas, ou romanos, ou mesmo chineses. Portanto, não vale a pena, isto numa aula de história, vocês têm todos noção do que eu estou a falar, correto? Portanto, foi isto mais ou menos que falámos. Mas Margarida. já visionei as aulas. Tá Eram duas bem. partes, portanto eu vi tudo. Sim. Eu depois vou-vos enviar isto tudo em PowerPoint, da poesia da dinastia Tang. Vocês tenham paciência, sabem, eu não é ser perfeccionista, mas eu não posso dar isto a correr, que era um desrespeito para convosco. Isto tem que ser dado, já que tem que ser dado de forma resumida, que seja bem dado, percebem o que eu quero dizer? Que eu vos possa transmitir e discutir convosco os pontos mais importantes, está bem? Então, Os chineses também dizem, não é, man? Mamãe, Pronto. Uma coisa que eu queria perguntar, professor, se no nosso WhatsApp, sim, se podemos, se o professor sim. autorizar e se o grupo quiser, Claro que autorizo, posso é colocar todo. algum livro? Claro que pode, Margarida. Vocês podem colocar o que Eu tenho quiserem. imenso que me ofereceram pela mesma via, não é? Pelo WhatsApp. Exato.
num Claro. grupo que nós tivemos de medicina chinesa durante a Exato. pandemia. E Giro. eu tenho imensos livros de muita coisa chinesa. Se Então, quiserem. Bom, coloque, sim, tinha coloque. curiosidade, Eu Margarida. também Muito tenho. obrigada. Não, mas Mas- porque depois começaram a dizer que se calhar não era. Que era um pouco proibido se descobrir e tal. Eu não sei se é se verdade, se não. preocupem. Quem Não. quiser, coloque o que quiser. Este grupo é de todos. Isto é um fórum de cultura chinesa. Está bem? E é uma pena, provavelmente não terão aqueles todos, e assim seria uma forma de Claro. Bom, cada um fazer a bom, sua muito biblioteca, obrigada. não é? Se quiserem, Olhem, assim. Pronto. desculpem lá, antes de Xeni. terminar a aula, eu só. Desculpem? Alô? E eu disse Xiexeni à Margarida. Nada, fui um Xie. Isso é. Fui um mexer. Olhem, então para a semana nós vamos dar o Cancioneiro Popular das Dinastias do Norte e do Sul. Ainda vos vou enviar também em PowerPoint a poesia da dinastia Tang, porque já foi dado. Vamos dar também a poesia da dinastia Song, que é durante esta dinastia que se produz a pintura tradicional mais bela de toda a China. Eu depois vou tentar enviar-vos imagens de um quadro lindíssimo, que é autêntico, é genuíno, que é uma gralha num ramo de um pinheiro ou de um cedro, a olhar para dois veados asiáticos, e um deles é de um realismo impressionante, que não oprime, porque é genuíno e puro. A forma como o veado contorce o pescoço a olhar para a gralha é lindíssimo. Depois vou tentar enviar-vos imagens dessa pintura. Vamos dar também depois a ópera, o início, o advento da ópera com a dinastia mongol, e depois terminamos então com a prosa das dinastias Ming e Qing. E espero para a semana já conseguir fazer a introdução à ciência e tecnologia da China, está bem? Olhem, aliás, eu vou propor depois dar os 4 grandes folclores, aquilo que eles chamam os 4 great folklores, Minjian Chuanshuo, as 4 grandes, não é fábulas, é as 4 grandes lendas e cancioneiros populares, porque é muita coisa, fica para o fim do curso, está bem? Se vocês não se Está importarem. bem. Está bem. Porque eu quero já avançar para a ciência e tecnologia, vai ser muito interessante. Vamos dar coisas incríveis, a bússola, o advento do papel e da impressão, a pólvora, o livro celestial que é o Tratado de Astronomia Chinesa, Kanen Shi, Kanshi Xinjing, o clássico da astronomia chinesa, o sismógrafo chinês, o valor de pi do matemático chinês, matemático e geómetra Zhu Chongzhi. Pronto, tudo aquilo que já estava no programa. Pronto, olhem, caros alunos, acabou por ser uma aula excelente. Deixem-me só acabar com o sharing. Portanto, para a semana vamos então dar estes temas. Vocês coloquem o que puderem. Eu até quinta, à hora do almoço, vou-vos enviar pelo menos o fim das UFU, a poesia Song e a poesia Tang no PowerPoint, está bem? Muito bem. Desejo-vos uma excelente semana a todos. Obrigada. Que a semana que vem seja melhor a todos os níveis e um bom estudo, está bem? Muito obrigada. Coloquem o que Obrigado. quiserem no grupo, comuniquem entre vocês. Às vezes eu não responder porque estou ocupado, mas é um fórum de cultura chinesa acima de tudo, está bem? Está bem, está bem. Ok. Muito 再见。 obrigada. 谢谢你，老师。 再见，再见，这是我应该做的啊！再见。祝大家晚上好，好，再见。再见，再见。再见，再见。再见，Try-in em cantonês, Try-in. Lembra-se? Try-in. Tchau.